Olá, olá, sejam bem-vindas e muito bem-vindos ao programa Momento do Esporte. Você de Salvador e região metropolitana que acompanha a TV Alba, os canais são 12.2 pela TV aberta ou 16 na NET. Se aí na sua cidade ainda não tem o sinal da TV Alba, fica tranquilo, pois você pode acompanhar pelo YouTube toda a nossa programação. Aqui neste programa você encontra notícias sobre esportes amadores, profissionais, olímpicos e ainda todas as novidades do mundo esportivo. E claro, matérias e dicas sobre saúde e bem-estar, para você ficar sempre muito bem informado de corpo e mente. E agora, fica aí, vem com a gente, que começou o Momento do Esporte. Vamos começar o programa de hoje com um esporte que é a cara do Brasil, o vôlei de praia, né, gente? Já faz parte da paisagem das areias brasileiras e atrai muita gente de todas as idades e níveis. Tem quem esteja começando agora e também aqueles que não saem da quadra por nada. Monique Adorno foi até lá sentir esse clima de treino, superação e também de diversão. Ingrid Rodrigues nasceu em São Paulo, mas foi na Bahia que descobriu sua paixão pelo vôlei de praia. Eu sempre gostei muito de vôlei, sempre acompanhei nas Olimpíadas, jogos. E aí, quando eu vim morar em Salvador, porque eu não sou daqui, eu tive a oportunidade de conhecer o CT de Alba e aí eu quis entrar. No começo eu entrei uma vez na semana, aí depois de 2 semanas de aula eu falei, não, eu tenho que vir todos os dias. Então eu sou aquela aluna que está em todas as aulas. O que me motivou foi isso, acordar cedo, ver o mar e praticar um esporte que eu sempre gostei. Mesmo iniciante, Ingrid se sente muito à vontade nas areias da praia do Jardim de Alá, em Salvador. Ela conta que os amigos do vôlei se tornaram uma grande família. Hoje em dia, eu falo que o vôlei, essas pessoas que estão aqui são minha família, porque eu vim de São Paulo e a minha família é toda de lá. E aí eu vim morar aqui com meu marido, que é baiano, e quando eu entrei no vôlei, como eu já disse, eu entrei para fazer um dia, comecei a fazer vários dias, e hoje em dia isso aqui é como se fosse esse momento com a minha família, são os meus amigos de Salvador, meus amigos de vida agora são esses daqui. Então é mais do que um esporte, é uma família. Atletas profissionais também brilham nas areias. É o caso de Fabrine Santos, considerada a melhor atleta de vôlei de praia da Bahia. Atualmente, Fabrine ocupa o 6º lugar no ranking nacional. Valorizar as pessoas e quem está com você, cada momento vivido aqui. Tudo que a gente conquista, a gente não está sozinho, então eu acho que a nossa equipe é muito importante, então assim, o valor que a gente dá, não só ao esporte, mas às outras pessoas que estão com a gente. O vôlei de praia surgiu no Havaí em 1915 e o que começou de forma despretensiosa, hoje vai muito além de um passatempo. É o 2º esporte mais praticado em todo o mundo, perdendo apenas para o futebol. Alba é técnica de vôlei e acompanha atletas de diferentes idades e perfis. Ela reforça a importância de práticas esportivas para uma vida saudável, mas chama a atenção sobre os cuidados com atividades de alto impacto. A gente tem grupo que faz o vôlei por lazer, só atividade de lazer, quer se distrair, se divertir e ao mesmo tempo praticar uma atividade física. Onde envolve também a questão de emagrecimento. A gente tem alunos aqui desse grupo que conseguiu ter redução de peso corporal porque você acaba associando outra coisa. Você começa a se alimentar melhor, a pessoa começa a treinar também na academia porque entende a importância de um treinamento globalizado, né? O que é importante para conseguir se desempenhar bem dentro de quadra. Então a gente faz para o grupo que é iniciante lazer o trabalho básico do ensino dos fundamentos, mas também de parte tática. Já a equipe de rendimento que trabalha com competições a nível nacional ou estadual, a gente já insere um trabalho além da parte técnica, mas envolvendo também muito mais a parte tática, que tem a ver com tomada de decisão e com situações de jogo que envolve as situações de side-out e de contra-ataque, que a gente chama, por exemplo, que são complexos que existem dentro do voleibol de praia.
Que maravilha, hein? Começar o dia com esporte, energia boa assim não tem preço, eu também acho, viu? E o mais legal ainda é ver como o vôlei de praia une todo mundo, iniciante, veterano, sempre com aquele espírito de equipe e com muita leveza. Bora seguir nessa vibe, hein, gente? Tem muito mais pela frente nesse programa também. O esporte profissional, vencer, vai muito além do talento. A vitória começa no treino e se concretiza no placar. Seja no tatame, seja na pista, na areia, é músculo bem preparado que sustenta a performance e protege contra lesões. Na matéria de hoje, você vai ver com a ciência do treino de força, que faz toda a diferença na rotina de atletas de alto rendimento. E também conhecer a preparação de Fabrini Santos, um dos grandes nomes do vôlei de praia brasileiro. Vamos conferir na matéria. Fabrini Santos é a única atleta baiana a estar entre os 10 melhores do ranking nacional de atletas de vôlei de praia. Ela, que ocupa a 6ª posição do ranking, sabe que manter-se no topo exige muito mais do que talento. 3 vezes por semana, ela realiza treinos de fortalecimento físico. Mas antes de cada sessão, passa por uma plataforma de salto que avalia seu desempenho do dia. Com base nesses dados, sua carga é ajustada conforme a fadiga ou necessidade específica. Agilidade, força e junto com agilidade e força eu acho que vem a confiança, sabe? Porque quando você chega em quadra e você sente que o seu corpo está bem, sua cabeça está bem, então as coisas fluem normalmente. Eu parto do princípio que todo atleta, para desempenhar, ele não caminha sozinho. Então, o trabalho feito aqui na Plus, esse treinamento físico, é para desenvolver tudo que eu faço lá. Então, a gente faz um trabalho de força aqui, de equilíbrio. Sua treinadora, em parceria com o preparador físico, monta um planejamento que equilibra saúde e performance ao longo da temporada. Entre barras, equipamentos de última geração, que já viraram quase parceiros de equipe, tudo é pensado para manter Fabrini firme na caminhada pelo pódio. Em termos de função de jogo, ela é bloqueadora. Então, ela é atleta que saca, corre para a rede, bloqueia, faz recuo, que são ações específicas, né, da modalidade que envolve a função de bloqueadora. Então, ela salta muito, ela salta para sacar, ela salta para atacar, ela salta para bloquear. Então, todas essas ações, se ela não tivesse esse trabalho fora de reforço muscular, provavelmente ela já estaria com muitas lesões e também não teria um desempenho ideal que ela tem para jogar 2 ou 3 jogos, por exemplo, no dia, que é o que a competição normalmente acontece, né? A atleta chega aqui, faz o trabalho inicial de aquecimento, depois a gente tem um instrumento aqui que mede a altura do salto, então a gente estabelece uma zona superior e inferior, que consegue perceber a prontidão do atleta no dia, né, para saber se o atleta está fadigado ou não. E a partir desses dados a gente consegue direcionar o treinamento de força dela. Então, se ela estiver bem, a gente consegue seguir o planejamento do treinamento de força. Só que se a gente perceber se ela está fadigada, a gente consegue reduzir um pouco as cargas de treino para que ela consiga performar melhor nos treinos ou até nos jogos. Desde que começou esse trabalho integrado, Fabrini percebeu uma evolução nítida no seu desempenho. Mais foco, mais resistência e mais confiança. Tudo que eu faço aqui eu coloco lá e isso me ajuda muito em quadra, porque eu consigo desempenhar o meu voleibol de forma específica e consigo resultados melhores depois do trabalho que eu comecei a fazer aqui. Me dá confiança, equilíbrio, força, isso tudo em quadra somado faz uma grande diferença. E ainda falando de vôlei, neste clima, nós vimos na matéria que por trás de cada atleta de alto rendimento tem muito mais do que talento. Tem treino, tem ciência e tem quem acredite. É isso mesmo. É o caso da nossa convidada de hoje, que tem ajudado a transformar vidas por meio do vôlei. Olha só, nossa convidada de hoje se apaixonou, é isso mesmo, se apaixonou pelo vôlei aos 12 anos de idade e nunca mais parou. A Alba Oliveira brilhou nas quadras, fez história nas areias e hoje é uma das principais treinadoras aqui do estado da Bahia.
fundadora do Centro de Treinamento que leva seu nome. Ela mostra que o esporte transforma corpos, mentes e vidas. Com vocês aqui no estúdio, eu tenho o maior prazer de receber essa professora maravilhosa, Alba Oliveira. Que bom te encontrar aqui, viu? Ô, Sami, muito obrigada pela receptividade e pelo convite também de vocês. Para mim é um prazer estar aqui. Que maravilha. Como é essa paixão, mulher? Começou novinha, assim, com 12 anos? Novinha, com 12 anos. Meus irmãos jogavam, né? Meu irmão e minha irmã jogavam vôlei de quadra e me levavam para assistir. E aí eu me apaixonei e pedi para me inscreverem numa escolinha. Assim fizeram, então eu comecei a treinar com 12 anos. E aí competi todas as categorias de base do vôlei de quadra, categoria infantil, infanto-juvenil, juvenil e até o adulto. Logo nesse tempo eu comecei a ingressar no vôlei de praia. Treinei vôlei de praia também a partir dos 18 anos. Nossa. Comecei a competir e logo na sequência fiz a graduação de Educação Física e competi durante um tempo, depois encerrei e aí comecei a carreira como treinadora. Faz parte de sua vida, né? O vôlei já é inerente a você, né? Todo o seu percurso aí, todo o seu caminho, né? Exatamente. Tá, e teve um crescimento grande, né? Eu vejo o vôlei, parece que é um esporte cada vez mais em ascensão. Eu não tenho um momento que eu digo, não vai ter. É um boom eterno, né? Porque passa por gerações e o vôlei de areia não é um vôlei fácil, um vôlei de praia. Eu consigo jogar 10 minutos e já estou morta ali. Isso é realmente de muito condicionamento físico, né? Exato. Tem que ter muito preparo, muito condicionamento físico. Não só o condicionamento físico, mas também associado ao treinamento de força, que é aquele trabalho de reforço muscular na academia, musculação, seja no estúdio de crossfit, enfim. Qualquer trabalho que dê uma condição do atleta performar bem dentro de quadra. Então, todo esse trabalho que é feito fora vai favorecer que o atleta consiga se desempenhar bem, seja nos treinos ou nas competições também. E ir para as ruas, criar sua própria academia, com seu próprio nome. Como foi esse desafio? Então, eu comecei a receber uns convites das pessoas perguntando se eu tinha centro de treinamento. E aí eu falava que não, ainda sou atleta e ainda não tinha essa visibilidade, na verdade, né? Com o crescente número de pessoas procurando, querendo treinar, eu vi uma janela de oportunidade e aí comecei a trabalhar com a categoria de base, atletas que eram de 15 até 20 anos. E aí, logo na sequência, eu comecei a inserir, após a pandemia, para o público adulto, que queria fazer um vôlei lazer, que não estava voltado ainda para o rendimento. E aí também já era um outro público que procurava. Eu vi uma oportunidade, porque com a mudança dos horários pós-pandemia, surgiram vagas de horário e aí eu consegui encaixar tudo e, graças a Deus, eu me sinto completamente satisfeita em ter voltado também o meu olhar para o vôlei lazer, além do esporte de rendimento, né? Como é que você vê em relação ao investimento do esporte, do vôlei de praia aqui na Bahia, aqui no estado? Eu acredito que, através do programa Faz Atleta, tem incentivado muito mais atletas, não só do vôlei de praia, mas de outras modalidades, a conseguirem competir a nível nacional e até mundial. Mas a gente ainda carece de outras empresas também entrarem dentro desse processo para poder favorecer com que o atleta tenha uma prática muito mais longeva, né? Sim. Porque sem o apoio, eles não conseguem competir, viajar. Os custos realmente são altos. A gente passou numa fase aí, década de 90, mais ou menos, eu lembro, final de 80, 90, tinha muitos atletas baianos de vôlei se destacando. A gente falou há pouco, tem uma matéria agora sobre Fabrini, né? Que é um grande... Tem outros atletas que você destacaria aqui no nosso vôlei? Tem Moisés, Paulão Polemilho, que foi um dos pioneiros, se eu não me engano, foram os primeiros campeões brasileiros. Juca e Bela também foram atletas do vôlei de praia. A própria Ivanise, tem a Aline, que é conhecida como Black, Andréia, tem outros atletas também, Priscila. E atletas novos, atuais surgindo? Sim, a gente conseguiu revelar alguns atletas. O Adelmo, ele está hoje no Ceará. Tem a Fernanda também, que está jogando na Paraíba. Então a Bahia continua gerando. Sendo uma grande provedora, né? O estado, né? Sim. Clubes, a gente tem aí, a gente fala aqui naturalmente, o Vitória, né? Ele investe no vôlei de praia. O Bahia sempre ficou naquela... Começa, não tem, eu acho... Tinha um planejamento de se ampliar, saiu mais do futebol, né? Se ampliar, mas o Vitória sempre teve essa tradicional, porque tem a canoa, tem o remo, tem várias modalidades. Mas eu sinto particularmente, também trabalhar com esporte, eu sinto falta desses investimentos de clubes do estado, investindo em outras modalidades que não seja o futebol. Perfeito. Até recentemente o Bahia, na verdade, ele passou a ingressar no CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes. Então, ele está com uma proposta nova aí de abraçar as modalidades olímpicas, dentre elas o voleibol de praia e também o voleibol de quadra.
Então, o Esporte Clube Bahia já está à frente desse processo, então já tem algumas equipes de atleta também e comissão, né, técnica por trás já desenvolvendo esse trabalho. E a gente espera que outros clubes também abracem essa causa, porque eu acho que o clube é um dos lugares que ele consegue formar atletas. Não só no centro de treinamento, mas também através dos clubes. Eu fui um atleta que vim de clube. Sim. Então, hoje em dia, a gente consegue ver outros espaços. Tinha, né, também. Exato, exatamente. Associação Atlética da Bahia. Também treinei lá. Tô velha, gente. Mandar até um recado aqui para Marcos Badaró. Marcos Badaró que sumiu. Grande professor, né? Sim. E Marcos Badaró não tem essa altura, mas era um grande, né? Arremessador muito bom. E eu lembro que também tinha um período que aqui em Salvador fazia muito torneio de vôlei, né? Fechava ali as praias. Como é que tem sido esses torneios aqui? A nova gestão da federação ela tem conseguido algumas parcerias com o governo do estado, então tem promovido alguns torneios de Copa de Base, de categoria de base, que eu acho que é o acesso ideal. Se a gente consegue fazer com que a categoria de base se renove, a gente consegue também trazer a descoberta de novos talentos, de novos atletas e também promovendo ao mesmo tempo campeonatos e torneios de categoria adulta. E esse centro de treinamento, Alba, tem campeonato? Tem. O último sábado acabei de realizar a gente teve 57 inscritos, um torneio interno, e a gente tem pretensão aí de fazer alguns torneios abertos também, para promover muito mais ali aquela região da praia de Jardim de Alá. E quem nunca teve contato com vôlei, como é que você convida? Pode procurar o CT Alba Oliveira, sim, você vai ser muito bem-vindo. Dá para começar qualquer idade? Pode, qualquer idade. A gente tem uma turma Kids lá também, crianças de 8 a 11 anos. Maravilha. Tem atleta de categoria de base também, de 14 até 19 anos. E temos o público adulto. Atleta de alto rendimento eu trabalho hoje só com a Fabrini. E os outros atletas que estão lá são que querem fazer o vôlei por lazer mesmo. E hoje o que eu tenho mais ouvido lá é que as pessoas estão procurando o vôlei como terapia. Maravilha, né? Então é algo que ela busca como uma válvula de escape para N coisas, não só das rotinas de estresse de trabalho de vida, mas a questão também de uma busca e de um meio que você consiga relaxar, esquecer os problemas que ficam fora de quadra e você interagir com pessoas. Começar o dia assim, né, Alba? Não tem... Vendo o sol nascer. Vendo o sol nascer. Também você dá, geralmente é só pela manhã, pela tarde também? Pela manhã e pela tarde. A gente tem turma segunda, quarta e sexta e sábado pela manhã. E segunda e quarta à tarde. E aí estamos também com o projeto de expandir para terça e quinta. Então, quem sabe aí, a gente vai botar aqui, de segunda a sábado. Aqui na câmera aqui o telefone seu para contato, Perfeito. Tudo jóia. Mandar um grande abraço e agradecer Lucas Salles, que é um grande fã seu, grande atleta. Daqui a pouco ele começa a competir aí. Obrigada por ter vindo. Viu? Agradeço a você também, Sam. Obrigada a todos aí pelo convite. Foi um prazer. Valeu. E para continuar nesse ritmo aqui, a gente vai saber o que está acontecendo no esporte aqui pela Bahia nesse final de semana. O Bahia e o Vitória vão medir forças na Arena Fonte Nova às 4 da tarde neste domingo. Esse é o aguardado Bavide número 503. Os dois times chegam em momentos distintos para o clássico. O rubro-negro está 3 partidas sem perder. Já o tricolor vive um jejum de triunfos e perdeu os últimos 3 jogos. O Vitória ainda não venceu o Bahia este ano. E o Momento do Esporte fica por aqui. Mas olha só, o papo continua, viu? Se você tem alguma sugestão de esporte, campeonato ou também quer ver seu esporte favorito por aqui, é só mandar pra gente nas redes sociais da TV Alba ou no meu Instagram também. Com certeza a gente vai dar aquela olhadinha. Olha só, foi um prazer ter sua companhia. Aproveite o final de semana, se cuide, se movimente. E olha só, aproveite a nossa agenda do esporte que você vai ver tudo e curtir o final de semana. Um beijo, tchau, tchau, até pra semana.